Boa noite a todos. Sempre um grande prazer, uma grande honra, uma grande responsabilidade fazer reflexões, compartilhar com esse público tão qualificado neste palco que eu já tenho o prazer de assistir vários palestrantes de peso, aqui não somente de São José dos Campos. É realmente um grande privilégio. E o serviço aqui é outro padrão de serviço, né, gente? Deixa a gente... Obrigado, Pedro. Eu diria que deixa a gente num nível de satisfação que faz com que a gente saia daqui com uma outra referência, tanto de carinho quanto da maneira de receber, de acolher alguém. Quando eu fui convidado para palestrar e me deram a oportunidade de escolher a data no mês de outubro, eu falei, espera lá, quer dizer que existe a possibilidade de palestrar um pouquinho antes de 7 de setembro? Eu falei, por que não palestrar nesta data e aproveitar para falar sobre liberdade? Eu falei, é possível ser nessa data? Ele falou, sim, você pode escolher o dia. E eu escolhi o dia 5 de setembro, uma data extremamente importante, para falar sobre um tema absurdamente relevante, liberdade. E quais são as liberdades essenciais, esse é o tema, as liberdades essenciais para uma vida plena. Quando a gente fala em vida plena, o que vem na cabeça? Quem consegue me ajudar quando a gente pensa em vida plena? Quais são os adjetivos associados à plenitude, a uma vida na plenitude? O que vem na cabeça? Primeiro a palavra pleno, de plenitude, de total, de completo, de amplo, de pleno, de por si só não precisa de mais nada, porque já é na sua plenitude, é completo. Então o que vem na cabeça, gente? Quem se habilita? Até porque essa demora na resposta a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, quando a gente falar em uma das coisas que tem que vencer, que é a timidez. Nesse ambiente não tem ninguém tímido, né? Não tem. Vem alguma coisa na cabeça quando você pensa em uma vida plena? Talvez o conceito de vida plena seja diferente. Para alguns, a vida plena está mais associada a uma grande quantidade de dinheiro. Para outra, a vida plena tem mais a ver com a liberdade da locomoção, tem mais a ver com a liberdade de deslocar-se de um lugar para o outro. E para algumas pessoas, a vida plena ou essa liberdade tem a ver com não assumir compromissos. Para algumas pessoas, liberdade é, eu sou completamente livre. Eu não tenho compromisso nem com nada e nem com ninguém. Vocês acham que isso é liberdade? Uma das piores prisões é achar que é completamente livre e ter dificuldade de assumir compromisso. Quem não assume compromissos, quem não tem responsabilidade com as suas escolhas e decisões, é livre, mas não livre para fazer as melhores escolhas. É livre a favor do vento, e o vento leva para onde quer. E torna-se reféns daqueles que têm compromisso, mesmo que seja um compromisso completamente diferente com as causas que você acredita. Mesmo que seja um compromisso que te leva para um lugar completamente diferente, se você tivesse o poder de exercer a escolha de tomar a melhor decisão para o seu futuro, que isso vai impactar profundamente a vida das pessoas que você ama. E nesse momento são muitas as decisões. Eu falei para 7 de setembro, mas existem inúmeras outras decisões, não somente com relação ao futuro de uma nação. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Só para a gente começar, eu resolvi trazer alguém que boa parte de vocês, na verdade a tela vai estar aqui, né? Boa parte de vocês já ouviram falar. Essa moça, ela marcou a história norte-americana, porque uma escrava, desde os 5 anos de idade, ela nasceu em 1822, desde os 5 anos de idade, já escrava, ela começou a trabalhar numa casa, em um estado, no sul dos Estados Unidos, onde a escravidão imperava. Ela era espancada, açoitada, passava fome e passou por histórias muito fortes na vida dela, até que em um determinado momento, ela já ali na adolescência, ela passou por uma transformação que marcou muito a vida dela. Além de todo aquele impacto daquilo que ela visualizava, que fazia parte da vida dela. Ela viu as 2 irmãs serem vendidas como escravas, porque naquele momento eles estavam mudando a colheita de tabaco para trigo. E a região da Maryland, onde ela morava, as pessoas iam lá e compravam os escravos e levavam para a costa leste dos países ainda, dos estados ainda ao sul dos Estados Unidos, que eram os países que estavam mantendo ali a escravidão. E ela viu a sua irmã
ser afastada do seu filho ainda pequeno. E fortaleceu mais ainda a crença que, como escravo, não tinha direito a escolher nada sobre a sua própria vida. Ela resolveu se casar aos 22 anos e ela acompanhou, alguns anos depois, 5 anos depois, eles voltarem, porque eles queriam pegar novos escravos para levar para um campo que ainda tinha escravos e que ainda produziam fortemente tabaco. E ela não queria passar por isso, ela tinha se casado com um americano negro, mas livre. E esse americano negro e livre não deu a liberdade para ela, a liberdade era apenas para ele, mas era uma liberdade muito temerária. Imagine de uma hora para outra você receber a liberdade, mas você não tem estudo, você não sabe ler, você não tem formação, você não tem nenhum trabalho que te possibilite absolutamente nada, você não tem um teto, você não tem renda, o que você sabe fazer é algo que muitos não queriam pagar, porque poderiam contratar através de um escravo que ia apenas no chicote. E o que aconteceu? Naquele momento, ela trabalhando ainda, numa mercearia, a coisa ainda ficou mais difícil. Em determinado momento, alguém foi lá procurar um escravo, estava revoltado, porque o escravo tinha saído da lavoura sem autorização, pega um peso de aproximadamente 1 quilo, joga para acertar no escravo, o escravo consegue se desvencilhar e aquele peso pega na fronte dela, danificando parte do lobo frontal, dando sequelas para o resto da vida. E essa moça passou a ter problemas de epilepsia. E ela passou a ter um problema grave, ela estava conversando com as pessoas e do nada ela dormia. Ela tinha vantagem da altura, dá para perceber a altura dela? Não. 1,5 m. 1,5 m com problema de epilepsia, 1,5 m enfrentando o medo, porque uma das melhores formas de dominar é o medo. Vendo vários homens fortes, de 1,80 m, 1,90 m, ao fugir, ver os capitães do mato irem atrás e trazer homens fortes, infinitamente mais fortes do que ela, acorrentados, e eram espancados e sofriam chicotadas até a morte, para servir de exemplo para que os outros não buscassem a liberdade. Esse era o cenário que fazia parte da realidade dela. E quando ela chega para o marido e chama a possibilidade de tentar resgatar outras pessoas, que ela não queria voltar àquele tipo de escravidão, não teve o apoio, ela resolve se separar. Ela pega o primeiro nome da mãe, o segundo nome do marido, e resolve dedicar a vida dela a ajudar outras pessoas para não se tornarem escravos. E ela começa, numa missão de 150 quilômetros, a transportar as pessoas escondidas para Filadélfia, para que essas pessoas tivessem acesso à liberdade, porque na Filadélfia já não havia mais escravidão. Só que isso não foi fácil, era se escondendo. Era chamado de trem subterrâneo, mas não tinha nada de subterrâneo, não. Era esconder algumas pessoas ou às vezes fugir pelo meio do mato. Aí eu pergunto, que tipo de coragem tem que ter um ser humano desse, gente? Que tipo de valores, que tipo de princípio, que tipo de envergadura moral tem que ter alguém com esse nível de consciência para dar a vida, sabendo que quando fosse descoberta, até porque ela passou a ser perseguida, seria sacrificada? O desejo pela liberdade. Só que aí tem algo muito a ver com esse público daqui. Nós estamos no marketplace da igreja da cidade, sem dúvidas, uma igreja extremamente respeitada, gigante, não somente para o porte de São José dos Campos, mas para o Vale do Paraíba e do Brasil. Aqui, ninguém tem dificuldades em acreditar em Deus e de conversar com Deus. Mas para algumas pessoas, conversar com Deus é alucinação. Para algumas pessoas, conversar com Deus é loucura, não é normal. E ela começou a dizer que ela falava com Deus e recebia orientações dele do que fazer. Ela passou a ter uma consciência muito maior, porque ela saiu de uma esfera, que é a esfera apenas do físico, onde todos nós já ouvimos dizer que nós somos movidos basicamente por 2 sentimentos: a busca do prazer e a fuga da dor. Todos já ouviram isso. Só que quando nós somos apenas incentivados e motivados pela busca do prazer e a fuga da dor, é algo muito animal, é algo muito básico. Então, qualquer tipo de prazer ou qualquer ameaça que possa nos causar dor, faz com que a gente se afaste
e volte para a nossa realidade, a não ser quando existe uma causa maior. Para ela, era uma missão divina de lutar pela liberdade daquelas pessoas. Direta e indiretamente, vários estudos mostram que ela chegou entre familiares e amigos, alguns dizem 70, outros dizem 300. E durante a própria guerra, porque aí houve essa vontade, a secessão americana dos estados do sul se afastarem dos estados mais ao norte dos Estados Unidos, porque os estados mais ao centro-oeste e ao norte já tinham dado liberdade, já tinham feito a abolição da escravatura. Ela foi a única mulher e negra americana a comandar uma tropa. E durante um dos combates eles conseguiram libertar 700 escravos. E aí veio essa frase tão poderosa, que alguns dizem que foi criada depois, mas reconhece que foi atribuído a ela, onde ela diz: libertei 1000 escravos, poderia ter libertado os outros 1000, se eles o quê? Como assim, se eles soubessem que eram escravos? Muitos deles, meu caro pastor Vivone, tinham já garantido a alimentação diária. Muitos deles, por mais inóspito que fossem os lugares que eles dormiam, tinham teto para dormir. E muitas pessoas vivem num estado de escravidão sem saber. E aquele mínimo que desfrutam, apenas que garante a sobrevivência, faz com que não tenha a força necessária para romper algemas, correntes, que mantém a pessoa muito abaixo do que ela poderia estar vivendo. Nós vamos discutir sobre alguns desses medos daqui a pouco. Mas nesse primeiro momento, a reflexão que precisa ser feita é: quanta gente, mesmo talentosa, mesmo com formação, mesmo com uma situação tão diferente da dela, não percebe que é escravo. Quer ser escravo das paixões, quer ser escravo da incapacidade de assumir compromisso, quer seja escravo da falta de determinação de tomar decisões duradouras, ao invés de a cada 5 minutos mudar de decisão ou não assumir compromissos contínuos. Qualquer tipo de atividade exige compromisso. Alguém aqui frequenta a academia? Quase todo mundo aqui, né? Normalmente, quando você entra na academia, o professor diz que são quantos dias para você estar com o corpo em forma mesmo? Com aquele vigor, aquela vitalidade? 3 dias, 5 dias, 1 mês? 90 dias? Aqueles que dedicam uma vida têm mais resultados. Porque não existe resultado mágico, né? Então, 90 dias, você já vê uma boa diferença, sem dúvidas. Mas você precisa dedicar uma vida. E aqueles que conquistam os melhores resultados de liberdade são aqueles que entendem que é um processo. E daqui a pouco eu vou mostrar de uma maneira muito simples como funciona esse processo. E quanto mais clareza tiver, melhores serão todas as liberdades que poderão ser conquistadas. Até porque eu quero compartilhar uma reflexão com vocês que fez muito sentido para mim. Nesse primeiro momento, infelizmente, nem todos reconhecem que precisam ser libertos. E uma das coisas que mais intimida gente competente, gente capaz, gente corajosa para buscar a liberdade é o medo. Principalmente quando pessoas grandes estão sendo agredidas, quando pessoas grandes têm suas liberdades ameaçadas, quando pessoas maiores do que elas também não foram respeitadas em seus direitos. E aí é natural que as pessoas travem e se intimidem, mas pessoas menores, sem todos aqueles recursos, preferem enfrentar. E enfrentam por quê? Porque reconhecem, deixa eu ver se vai ser aqui, uma frase extremamente poderosa, eu acho, aqui. E como fez sentido, gente, como incomoda essa frase? Eu não sei quantos de vocês conhecem a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole. Ela traz algumas reflexões poderosíssimas. E me impactou muito, ao fazer uma série de pesquisas aí sobre liberdade, ouvir a professora Lúcia Helena dizer: quando o homem se movimenta apenas como um animal, na lateral, aquele que tem aquilo que você teme, ou aquilo que você ama, é o seu amo. Portanto, você é um escravo. Aquele que tem apenas o que você teme, ou o que você ama, é o seu amo. Um cachorro é dócil com quem garante-lhe a ração diária. E ele não é louco de enfrentar com quem exerce uma autoridade sobre ele, principalmente quando exerce desde quando ele é apenas um filhote, que é muito frágil, por mais que ele cresça. Eu tenho uma husky siberiana que agora completa 10 meses, completou 10 meses no último dia 30. Ela já está bem forte. Mas ela me respeita muito, mas eu cuido dela desde os 2 meses. E ela me respeita porque eu que dou alimentação diária para ela. E ela me respeita e não entra em casa, mesmo passando a gatinha do meu filho na frente,
E ela tem um ciúmes doentio daquela gatinha que frequenta a casa. Mas ela não entra, porque ela foi ensinada a não atravessar o limite da porta. Então, aquele que tem o que você teme ou o que você ama é o seu amo. E a pergunta que fica é: quem é o nosso amo? Quais são os amos que a gente construiu ao longo da vida? Quais são aqueles que a gente deu o direito, ou que exercem o direito, de exercer sobre nós uma influência tão grande? Deixa eu ficar de forma natural para essa foto. Qual é o melhor ângulo para natural? Deixa eu ver assim. Ficou bem natural? Ficou? Sempre. Você é muito talentoso. Obrigado. Nada com uma boa Photoshop. Então, aquele que tem o que eu temo ou o que eu amo é o meu amo. E a pergunta que fica é: quem exerce esse poder sobre a minha vida hoje? Os anarquistas, aqueles que preferem que todos se indisponham contra o Estado, que acreditam que a liberdade está em não respeitarem o Estado, vivem um sonho dourado. A gente sabe que na prática não é assim. E o Estado foi feito quando homens do bem, quando homens de valor, se uniram e, por procurar o bem comum, trouxeram outras famílias para conviver com elas. E essas famílias começaram a produzir riqueza, essas famílias começaram a produzir. E aí precisava ter uma instituição para governar, e daí cria-se o Estado, criam-se as normas. Mas esse Estado e essas normas foram criados para proteger os interesses daquelas famílias. Famílias dessas que buscavam o bem comum. E aí não faz sentido você convidar para exercer o poder de administrar recursos que todas essas famílias geram por quem não respeita os interesses primeiros dessa família, usando os recursos de outras formas. Não faz sentido temer, porque eles podem usar o poder do Estado que a gente transfere para eles de uma maneira que prejudica, de uma maneira que não fomenta a liberdade, mas que traz o constrangimento, que traz a pressão, que traz o poder do Estado. Quando a professora Luísa Helena diz que este é o seu amo, a gente percebe que muitas pessoas, e principalmente quando começam a exercer um determinado poder, quer seja pelos resultados que a empresa é capaz de gerar, quer seja pela visibilidade, quer seja pelo status social ou pela ascensão financeira mesmo, começam a se intimidar muito mais porque tem muito mais a perder. E o grande problema quando acredita que tem muito mais a perder é que, consequentemente, se intimida muito mais, se expõe menos e quer passar o mais incólume possível, quer ficar o mais despercebido possível. A gente já viu que hoje está difícil, que nós temos acompanhado situações onde comentários privados, em redes sociais, em ambientes fechados, chegou bem perto de ameaçar algumas pessoas da liberdade. E isso, naturalmente, gera um temor muito maior, onde pessoas que poderiam se posicionar não se posicionam, deixando claro uma posição, porque todos nós exercemos uma influência sobre um grande número de pessoas. Não precisa você ser o maior empresário da cidade, existe uma rede de pessoas. Se nesse primeiro momento você não simpatiza com quem é agredido, o ruim é que a arbitrariedade em determinado momento atinge a todos. E exatamente por atingir a todos, em pouco tempo, quem é servido são apenas os amigos do rei. A história mostra isso. E eu vou mostrar daqui a pouco como que você faz para não ficar subjugado a apenas aquilo que você consegue ver no primeiro momento. Vou trazer uma estratégia muito simples, que possibilita qualquer um daqui elevar o padrão e começar a ver mais. Ou, para quem exerce uma posição de liderança, ver mais longe, mas também ver antes. Todos exercemos, quer seja na família, quer seja no ambiente de trabalho ou mesmo na igreja, exercemos uma posição de liderança. A pergunta que fica é: o que estamos fazendo com esse prestígio e com a confiança que outros depositaram em nós para exercer essa liderança? Então, uma vez que a gente sai do senso comum, que não somos animais e que estamos conectados a algo maior, o que faz essa conexão com algo maior? A primeira tela é ter um propósito, é ter uma causa pela qual lutar, é acreditar em algo se expondo, inclusive assumindo riscos. É ver pessoas que, independente dos filtros ou das versões ou narrativas, têm se dedicado pela libertação de muitos. E às vezes, infelizmente, não conseguimos enxergar isso. A grande pergunta agora é: onde a sua liberdade está ligada? Ela está conectada ao quê? A uma âncora ou às suas raízes? A âncora está bem fundamentada. Quem tem valores, quem tem princípios, quem está bem fundamentado, não fica presa fácil de relacionamentos que distorcem,
de relacionamentos que levam a vícios que aprisionam. E algumas pessoas conseguem prosperar a ponto de conseguir finalmente comprar a droga ou os acessos que limitam mais ainda. E que essa prosperidade possibilitou isso. Deixam de contribuir e passam a se sacrificar. E o problema é que quando você tem essas raízes que você alimentou, elas estão bem nutridas, elas se mantêm firmes. Mas quando é âncora, eles vão te jogar em qualquer lugar. E vão colocar aonde eles querem. Por quê? Porque a gente permitiu que os marinheiros conduzissem o barco, conduzissem o navio. E às vezes vão levar para lugares que nós não gostaríamos. Quantas pessoas nós temos acompanhado perdendo a vida? E eu sou motorista aqui há 35 anos. Vários aqui são motoristas há talvez até mais tempo do que isso. Apesar que a maioria, estou vendo aqui, bem mais jovem. Mas, entre nós, quem é motorista não sofre um pouquinho quando tem uma outra pessoa dirigindo? Eu estava vindo na Dutra agora, mas 2 vezes eu falava para o meu amigo, opa, ele falou, calma, estou no controle aqui ainda, mas e angústia, meu Deus do céu, é horrível. Parece que outro carro parou e ele não viu, e ele está atento, mas você está angustiado. Quantas vidas já foram embora por confiar em quem estava dirigindo também? Eu não esqueço um querido amigo que eu tinha em Pindamonhangaba, que partiu, garoto talentosíssimo, bem empregado, família linda, e deixou um filhão lindo, na época, com 5 anos, que ele tinha ido no evento, e na volta do evento, ele tinha bebido um pouquinho, o amigo também tinha bebido, mas o amigo falou, não, mas eu estou melhor do que você, eu levo. E o amigo, numa curva, se perdeu, entrou numa árvore. O amigo se safou. Ficou bem, estou ótimo. Olhou para o lado, ele não. Ele partiu. E o carro era dele. Então, às vezes, o grande problema da gente deixar nas mãos de outro a condução da vida é que talvez ele não esteja tão bem assim para tomar a melhor decisão. E aí, vai comprometer algumas das liberdades que a gente vai já entender, vai já compreender. A grande pergunta é, quais são as raízes que você tem? Elas estão fundamentadas no quê? O que dá sustentação às suas raízes? É um solo consistente? É um solo fértil que te nutre bem? Ou, diante do primeiro argumento, tira as suas convicções? Porque é tão curioso a gente acompanhar pessoas que não têm o mínimo de entendimento e começam a defender aquilo que ameaça exatamente, por exemplo, a sua liberdade de exercer a fé. Que louco que é isso! Que te priva do direito de exercer a tua fé e você concede a essa pessoa a direção do barco e jogando a âncora num lugar que provavelmente você não ficaria, nem um pouco. Inclusive alguns, não sei aqui, mas no meio evangélico não é muito comum evangélico defender aborto. Não faz muito sentido. Mas, no entanto, às vezes entrega direção para aqueles que não somente defendem, como aprovam e querem instituir. E nem sempre a gente quer falar sobre isso. A gente prefere muitas vezes apenas, melhor não. Mas, infelizmente, isso às vezes custa a vida de muitos, por não nos posicionarmos. E aí vem uma reflexão aqui, ó. Quais são as liberdades que precisamos conquistar e quais são as coisas que precisamos enfrentar? Porque se não enfrentarmos, infelizmente, vai nos custar muito caro. Primeiro deles, os medos. Quais medos? Para alguns, o medo da privação da liberdade, o medo de ser retaliado, que todo mundo gosta de fazer parte de um grupo, todo mundo gosta de fazer parte de um time, todo mundo gosta de ser acolhido. E às vezes, mesmo sem entender, faz parte de um time que não necessariamente representa, mas você vai aceitando aquilo como verdade para estar acolhido naquele grupo, para continuar acolhido naquele grupo. O medo de se expor, medo da rejeição, medo do julgamento, medo da impressão do outro, o medo do ridículo, quando parece que a verdade para todos é uma, e você, portanto, não traz a sua verdade para ser discutida, com medo de ser retaliado. Mas, às vezes, a sua verdade, se vier à mesa, se vier à tona, e outras pessoas puderem participar da reflexão, vão ter a oportunidade de questionar. Quantas vezes falta apenas um comentário, quando tantos comentários são depreciativos, e alguém coloca um comentário lá e diz, olha, não enxergo assim não, hein? Eu vejo que assim, e aquele comentário já começa a mudar a percepção e dá força para outros começarem a fazer comentários. E por que isso é tão importante hoje, pastor Ivani? Porque cada vez mais o mundo é digital. E muitas das reflexões e percepções são fundamentadas naquilo que a gente está vendo agora, onde daqui a alguns minutos algumas pessoas já estarão aí conectadas. Estávamos há pouco, daqui a pouco a gente continua. E o Brasil está em primeiro lugar, são mais de 5 horas e meia por dia que as pessoas ficam conectadas. Alguns ficam bem mais, né?
mas pelo menos 5 horas e meia é a média do brasileiro na internet. E aí é um ambiente que a gente, infelizmente, nem sempre se posiciona. Então, medo. O medo faz com que grandes homens, em especial ao ver a punição para outros, se intimidem e prefiram não se expor, não se posicionar, sendo que o posicionamento deles serviria para fortalecer outros, que só o que precisava era de alguém que também desse um grito de alerta, um grito de revolta. Procrastinação. A procrastinação de não evoluir, a procrastinação de não estudar, a procrastinação de não se preparar, a procrastinação de não se posicionar. Sempre deixar para algum momento, talvez esse momento não venha, porque algumas coisas têm prazo determinado. E o que a gente precisa realmente é ter a coragem de tomar algumas decisões. Quem é do mercado, quem é do comércio, quem é do mundo dos negócios, sabem que protelar um pouquinho pode perder um negócio grande. No mercado imobiliário, em especial no segmento de alto padrão, perder o time do cliente, perder a conexão com o cliente, pode significar perder honorários bem significativos. Bem significativos. Mas às vezes procrastinar na vida pode significar perder a oportunidade de salvar outras vidas. Às vezes a ausência do pai num momento tão importante, uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco sobre relacionamentos, a ausência do pai no momento da conexão com os filhos faz com que os filhos se conectem com grupos que ele não gostaria de se conectar. Eu estou em Pinda desde os meus 17 anos. Eu gosto de brincar que, apesar dos meus traços dinamarqueses, eu sou ali do interior de Rondônia, os pais cearenses. Não nega, né, gente? Os traços não negam. E quando eu vim para Pinda, em 87, eu acompanhei alguns garotos que já eram talentosos. Os pais eram bem posicionados. Eu vim para estudar no Instituto Bíblico, em Pindamonhangaba. E aí eu fiquei trabalhando por um tempo lá, numa pizzaria, que era muito famosa. E as pessoas de maior poder aquisitivo frequentavam aquele lugar. E ali eu aproveitei para começar primeiro fazendo psicologia, depois direito. E depois, quando eu fui para o mercado imobiliário, boa parte daquelas pessoas se tornaram meus clientes. Eu só passei a atendê-las de outra forma. Mas o que me marcou muito é que via vários daqueles garotos tendo boas oportunidades e vários deles aproveitaram, são profissionais bem respeitados. Mas eu vi garotos perderem oportunidades. E não é porque estudaram pouco, é porque se relacionaram mal. É porque começaram a fazer parte daquela permissividade que diz que é legal. Alguns se tornaram reféns de droga e infelizmente são reféns até hoje. Se tornaram uma fração do que poderiam tornar porque não conseguiram se libertar da droga. Por quê? Porque aquilo que você teme, aquilo que tem o que você teme ou o que você ama, se torna teu amo. E eu infelizmente sofri vendo alguns daqueles me procurarem desesperados e angustiados, aquele desespero maluco, porque diziam estar sendo perseguido por quem tinha vendido uma droga para ele e ele precisava pagar. E eu sabia que o que ele queria era consumir mais. Garotos lindos, garotos bem nutridos, bem alimentados, amados, que em algum momento perderam a conexão com o pai, com os pais, com a família, e acabaram se conectando com outros grupos. E se privaram do quê? Da liberdade. Foram presos? Não, não foram. Por um motivo ou por outro, não. Mas pegaram uma prisão e uma algema que, no meu caso, eu conheço alguns já há mais de 30 anos e não conseguiram se libertar. E não conseguiram se libertar. Chegaram a construir famílias, mas não mantiveram. Chegaram a ter grandes desafios, ter grandes oportunidades, mas não aproveitaram. Porque, infelizmente, todo aquele prestígio e liberdade os levou a uma prisão que eles ainda não conseguiram se libertar. Então, a questão da procrastinação, da ausência dos pais, permitindo com que os filhos se conectem com quem não deveria se relacionar. Falta de disposição e energia para fazer o que precisa ser feito. Essa é uma grande verdade. Não dá para seguir líderes que não têm convicção. Essa falta de energia faz com que prive-se da liberdade por não aproveitar também as oportunidades. Por não tomar a decisão de fazer as mudanças que a empresa precisa, por não tomar a decisão de fazer as mudanças que precisa fazer em casa, na vida. E essa falta de energia e essa indisposição de fazer faz com que, infelizmente, não somente oportunidades sejam perdidas, mas às vezes privações em quem ama por não ter aproveitado as oportunidades. E eu gosto muito de uma frase que diz que aquilo que não desenvolvemos nos faz falta.
Aquilo que não desenvolvemos nos faz falta. Uma habilidade, uma formação, um curso, uma competência que não desenvolvemos nos faz falta. Mas eu completo essa frase dizendo sempre que o pior é que por não termos desenvolvido hoje, vai nos fazer muito mais falta no futuro, quando alguém que depende de nós não poder contar conosco, por não termos desenvolvido essas competências, essas habilidades. E aí quem amamos passa por privações, porque a gente não desenvolveu essas competências. Dentre elas, a de lutar pela liberdade. Dentre elas, a de prosperar. Dentre elas, a de evoluir e crescer para enxergar mais das consequências das decisões. Então, tudo aquilo que não desenvolvemos hoje, nos faz falta e custa muito caro. Para quando? Para o amanhã. Me diga o tempo que eu tenho, por favor, querido. Para o amanhã. Quem está controlando o tempo? Aqui. Ah, perfeito. 2 horas e 15 só. Então, aquilo que não desenvolvemos nos faz falta e pior, poderá fazer muito mais falta no futuro para quem depender de nós, por não termos evoluído. Finalmente, 4 de 8 que eu trouxe. Dificuldade de manter constância em novos hábitos. Não, os 90 dias em academia já ajudam bastante, sem dúvidas. Mas é melhor você ter a constância de ir treinar 1 ano, 2 anos, a vida. Mas vocês já perceberam que na academia, como eu vi que quase todos frequentam, você tem séries que precisa fazer. São 3 de 10, 3 de 12, não importa. Mas tem repetições que precisam fazer. Dá para começar a fazer 3 de 10 de braço, fazer apenas uma e começar a fazer perna e já correr e voltar? É assim que funciona numa academia, gente? Não. O que precisa ter? Tem que ter um descanso, tem que ter disciplina, tem que completar aquela série, tem que encerrá-la primeiro para depois sem trabalhar um outro músculo. O grande problema de muita gente que se priva da liberdade que poderia conquistar é exatamente essa inconstância em fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. É continuar um pouco mais em um projeto, é acreditar um pouco mais e insistir e evoluir, trazendo as parcerias ou associações ou conexões ou conhecimento necessário para dar conta. Eu fui fazer um curso recentemente dentro do mercado imobiliário e eu conheci algumas pessoas muito boas dentro desse mercado. O mercado imobiliário, em especial de alto padrão, passa por um momento muito bom. E agora acaba de entrar um imóvel para mim de um pentacampeão mundial brasileiro, através de um amigo norte-americano, que ele falou: Jeremias, eu tenho um cara aqui, um campeão, foi pentacampeão brasileiro, é meu cliente aqui nos Estados Unidos, e ele tem uma casa incrível em Curitiba, e eu recomendei que ele deixasse com você. Pode ser? Eu falei: claro, com o maior prazer. Só que nesse curso que eu fiz, eu tinha conhecido um baita de um corretor de imóveis aonde? Em Curitiba. Até eu ir para lá e conseguir fazer tudo o que tinha que fazer, eu já fiz essa conexão com ele e imediatamente ele foi lá e gravou a casa e ficou um espetáculo o vídeo. O quanto a gente ganha fazendo conexões, o quanto a gente ganha dividindo, o quanto a gente ganha somando com outras pessoas que agregam. Porque cada vez mais a gente ganha muito mais criando conexões com outras pessoas e dividindo do que apenas querendo dominar tudo. Quem ainda está nessa vibe de querer ter tudo, perde muitas oportunidades. Muitas. Nesse caso, um imóvel de 8 milhões e meio, 6% disso é interessante, 3% é muito bom. Mas nada disso é quanto mesmo? É nada. Quantas parcerias, quantas coisas boas dá para fazer quando a gente divide com quem a gente confia? Estabelece uma relação de parceria. Todos ganham, é o famoso ganha-ganha. E a gente perde muitas vezes a oportunidade de ter mais liberdade, porque o dinheiro também traz liberdade, mas também a liberdade de conexão, de teus braços irem mais longe, de se conectar com mais pessoas que te possibilitam mais resultados. E aí, eu trouxe outras 4 dores que aprisionam e privam da liberdade. Quem não tem memórias que doem? Quem não as tem? Mas elas são memórias. Vocês têm ideia de quantas memórias tinham na cabeça daquela gigante que eu mostrei no início? O que não vinha na cabeça dela na hora que ela saía, voltava mais 150 quilômetros, muitas vezes sozinha, para tentar resgatar algumas pessoas, e algumas vezes ela só conseguia trazer 1 ou 2 pessoas, e às vezes ela estava mostrando para algumas: olha, não precisa ser isso aqui, a vida é mais do que isso aqui, tem liberdade a apenas 150 quilômetros daqui. Os negros são respeitados lá. Mas infelizmente eles não enxergavam, só conseguia ver até ali. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que faz você enxergar um pouco mais. É possível enxergar um pouco mais. No exemplo
bem claro, e vai facilitar essa compreensão. Mas, infelizmente, alguns se prendem tanto na memória por uma dor que já passou, que não consegue mais se dar a oportunidade de desfrutar do novo, de conquistar o novo, de tentar o novo, porque a dor da memória que ficou é muito maior do que a expectativa do prazer daquilo que será conquistado. E nesse momento, no Brasil em especial, quando a gente vê tanta gente sofrendo, a gente acaba acreditando que essa dor é para todos. E ela é para todos, principalmente quando existe um regime muito forte que quer se impor contra todos e você, ao se manifestar, pode ser penalizado. E aí é natural que, nesse momento, a fuga da dor faz com que a gente se afaste. Só que se nós formos apenas animais que buscam o prazer ou a fuga da dor, a gente para. Se não houver o quê? Um propósito. Se não houver uma causa maior. Se não tiver uma convicção de que a vida realmente é mais do que isso. Se não tiver uma convicção que tem que ter alguém que faça mais. Principalmente quando muitos estão abrindo mão da liberdade, porque alguém dá o que ama, ou pode oferecer aquilo que teme. Ou pode tirar o que ama ou dar o que teme. Baseado nisso, é muito melhor começar a construir um cenário, já que o cérebro tem essa capacidade de sentir por antecipação daquilo que pode ser conquistado uma vez que haja coragem. E aí, relacionamentos prejudiciais. Eu dei um exemplo dos garotos que acabam escolhendo um caminho muito ruim, mas são vários os exemplos daqueles que não têm os mesmos valores e acham que tudo é permitido. E no universo que tudo é permitido, nós vamos para o ambiente da permissividade. E na permissividade, o que que não tem, gente? Compromisso. Aí você fala, mas compromisso traz liberdade? Traz liberdade. Compromisso traz liberdade. A própria professora Lucilena, ela traz um exemplo muito interessante. Ela diz, quem é mais livre? A folha que está presa ao tronco da árvore ou a folha solta? Conforme dissemos. A folha solta está lançada ao seu destino. A folha do compromisso é muito mais livre. Mas é difícil, às vezes, você querer assumir o compromisso se tem essas memórias ruins. Mas é a hora de construí-la baseado o quê? Na expectativa do que pode ser construído. Às vezes para um relacionamento, às vezes para uma parceria, para uma sociedade, um sócio que já foi traído, alguém que passou por um relacionamento e foi traído. A memória ruim faz perder muitas oportunidades, inclusive a oportunidade de passar pela liberdade de um relacionamento que completa, ou de uma sociedade que acrescenta, ao invés de simplesmente perder pelo medo em função da memória ruim. E aí, a questão novamente da falta de foco. Por que novamente a falta de foco? Porque tudo que foi falado até aqui também tem a ver com essa questão do foco, de fazer um planejamento da vida que quer construir. E só é possível fazer isso uma vez que tenha raízes, porque se for âncora lançado em qualquer lugar, não dá. Mas para ter raízes, é preciso ter o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Sem isso não dá. Sem isso não vai ter raízes, porque sempre vai ser muito fácil arrancar e levar para onde quiser. Se não tiver isso, não vai ter essa capacidade de manter o foco, concentração, com um propósito específico. Vai ser aquele que rapidamente sai de uma atividade para outra e não se dedica, não se desenvolve e não aprofunda. E, finalmente, uma timidez que paralisa. O que a Bíblia fala sobre os tímidos, gente? É louco isso, não? Os tímidos não herdarão o quê? Parece uma causa suficiente para elevar o padrão do propósito? Parece que sim. Tá? Parece que sim. É uma tremenda de uma causa. Ao se desenvolver a timidez, não apenas perde-se a coragem de se expor, mas muitas vezes perde-se a oportunidade de salvar vidas. Quantas vidas poderiam ser salvas com mais ousadia e com mais coragem? Não é na insensatez, é na reflexão, é na capacidade de trazer clareza, é na capacidade de trazer uma percepção do que vai acontecer, uma vez que você não se posiciona em cima de fundamentos que são importantíssimos. Talvez para desenvolver essa coragem de enfrentar a timidez, tenha que desenvolver oratória. Talvez tenha que desenvolver a habilidade de falar em público. Talvez a habilidade de apenas pegar uma câmera e fazer algo mais. Hoje, de uma câmera se pode fazer tantas outras coisas, não?
Há uns dias atrás, nós passamos por um momento muito desafiador, que todo o comércio estava travado. E o prefeito de São José dos Campos, na época, o Felício Ramute, resolveu, através de todos os profissionais de São José dos Campos, competentes, desde o vice-prefeito, que era médico, secretário de saúde e tantos outros, fazer um estudo e mostrar que era sim permitido abrir o comércio de São José dos Campos. E ele deu uma entrevista a respeito, e falou a respeito, e começou a ser atacado por todos os lados. E eu estava em casa, eu vi aquilo, eu falei, puxa vida. Peguei o celular, gravei um vídeo, mostrando o que ele estava falando, mostrando o quanto havia falha na entrevista de um canal de grande relevância ao conduzir uma entrevista com ele, e o que realmente ele estava trazendo através daquela pesquisa. Vários fatos ali. Aquele vídeo teve uma repercussão muito grande, em alguns canais chegou a ter mais de 700 mil visualizações, e o Felício depois falou, Jeremias, você me ajudou muito com aquele vídeo. Inclusive parentes que eu não via de Israel há muito tempo, primos, mandaram mensagem para mim com aquele vídeo, dizendo parabéns por liderar e mostrar que existem outros caminhos. E aí há poucos dias estávamos com o Tarcísio, aqui em São José dos Campos, num jantar, num almoço, com o Conselho do Desenvolve, tem a honra de compor o Conselho do Desenvolve Vale, e o Felício chegou, falou assim, Jeremias, chamou o Tarcísio e falou assim, Jeremias foi uma das pessoas que mais me ajudou, quando ele gravou alguns vídeos para esclarecer por que eu estava tomando alguns posicionamentos. Ele tem uma oratória que ajuda muito, e aquilo me ajudou bastante naquele momento. O Tarcísio falou, bom, podemos contar com esse apoio também, independente da sua preferência política. Estou narrando apenas um fato que aconteceu há aproximadamente 2 semanas. Mas eu não tinha essa desenvoltura toda. Eu precisei desenvolver. E você desenvolve tanto com técnicas quanto com ousadia, aproveitando as oportunidades de falar. Se eu fosse olhar, e detalhe, infelizmente, quando eu gravei, não tinha filtro. Hoje eu faria com filtro do Instagram, seria muito mais fácil. Na época eu não sabia fazer. Tanto que assim que eu vi o vídeo gravado, eu postei de cara. Depois ele começou a ser compartilhado tudo quanto é lugar. E quando eu olhei, eu falei, caramba, sou eu, estou mal assim. Não tinha feito alguns procedimentos, que eu nem vou dizer que eu fiz depois. Mas eu falei, caramba, talvez se eu tivesse esperado pelo filtro, eu não teria gravado naquela espontaneidade um vídeo que atingiu tantas pessoas. E o problema é que às vezes a timidez é por não gostar da imagem, mas o tempo vai passar para todos. Daqui a 2 meses e pouquinho eu completo 53. Não tem desculpa, o tempo vai chegar para todos. E a gente vai se cuidando na medida do possível. Né? Um bom filtro, a turma ali ajuda bastante também. Agora, a timidez precisa ser enfrentada, porque infelizmente muitas pessoas perdem a vida, perdem a oportunidade de continuar vivendo, quando a gente perde a coragem de enfrentar. E essa coragem, gente, e aqui eu quero trazer aquilo que é mais importante das reflexões que eu vou trazer nessa noite. Alguns de vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Sêneca. Sêneca, dentre as muitas frases dele que eu gosto, tem uma que ele diz, esforça-te em veres morrer antes de ti muitos dos teus vícios. Esforça-te para veres morrer antes de ti alguns ou muitos dos teus vícios. Porque à medida que o tempo vai passando, não faz sentido mais continuar com esses mesmos erros. Não faz sentido mais continuar tímido. Não faz sentido mais continuar se relacionando com quem não agrega para a construção de um homem de valor. Não faz sentido mais continuar com essas mesmas limitações que aprisionam, mesmo no primeiro momento, parecendo que traz uma liberdade, assim como o jovem que usa droga achando que vai para o Nirvana. E o que ele vai é para o inferno, sem dizer que ele leva a família dele para o inferno também. E aí eu estou falando do inferno real aqui, do que é a vida de quem convive com dependente químico. Principalmente com pais que dedicaram a vida toda ali com o melhor estudo, com tudo, independente do técnico. Pode ser aqueles que não têm recurso nenhum, mas que se sacrificam tanto para que os filhos tenham uma vida melhor. Assim como eu, meu pai era motorista de caminhão de lixo. Minha irmã está aqui, uma baita de uma profissional bem-sucedida, e meu pai não abria mão que os filhos estudassem, nem que ele tivesse que fazer a carteira para levar para a escola, mesmo ele sendo motorista de caminhão de lixo. E hoje a gente tem a oportunidade, no que a gente faz, de ganhar em um negócio o que o pai demorou a vida para ganhar. Por quê? Porque em algum momento ele acreditou, ele enxergou, ele foi lá e ele se dedicou. E ele se dedicou. Então, para honrar isso, o que precisa fazer? Esforça-te para veres morrer antes de ti alguns dos seus vícios. E aí, só para vocês entenderem, esse é um empreendimento, aqui ó, esse é um empreendimento que eu recebi nesta semana, da Elmo. Coloca lá para mim, por gentileza, querido, eu acabei passando aqui, não sei se eu consigo, consegui, obrigado, querido.
Na verdade foi você aí, né? Ah, agora sim, perfeito. Da Elmore, se eu parar aqui, deixa ele voltar. Aí, em São Paulo, tá? Obrigado, querido. E aí você vê, esse empreendimento, ele tem apenas 12 pavimentos, numa região nobre, e vende-se uma vista especial para ele. Só que imagina que você compre apenas no primeiro andar. Essa é a vista que vocês têm. Comprou no primeiro andar, você só consegue enxergar isso. É uma boa vista, certo? Mas ela pode ser melhor? Pode. E aí você investe um pouco mais e você tem acesso ao segundo andar. A vista é melhor ainda. O que faz você enxergar mais longe, claro, é um investimento maior que você faz, é se aproximar, aproveitar a oportunidade. Aqui nós já estamos no terceiro. Perceba que agora você não está mais limitado àquela casa. Você não está limitado mais ao telhado da primeira casa. Você enxerga um pouco mais. E à medida que você enxerga um pouco mais, quando você chega no quarto andar, e para evoluir um pouco mais, nesse caso é mais dinheiro. Na vida é coragem de tomar decisões que geram mudanças. Porque todos nós, na essência, somos preguiçosos, covardes e adoramos ficar quietinhos, sem ninguém nos incomodar, melhor ainda. Principalmente se a gente tem algum dinheiro guardado e não quer perder o que a gente acha que já conquistou. Quando, na verdade, o que a gente conquistou é muito pouco, porque a ameaça para um é a ameaça para todos. E em determinados países, e alguns homens não se posicionaram, casas incríveis não valem absolutamente nada, porque a nação já não gera valor. Entenda como quiser. Mas são muitas as nações que passam por isso. O Brasil é a bola da vez. Mas ainda temos condições de enfrentar essa situação. E à medida que você se desprende de vários dos vícios que aprisionam, das frestas que permitem com que o medo penetre, que a insegurança penetre, e o desejo de garantir aquilo que é tão pouco, permite você enxergar muito pouco. Mas quando você vai um pouquinho mais, você vê que tem mais. E o que faz ter esse mais é a capacidade de conhecer mais. É a capacidade de se dedicar para estudar aqueles que tomaram outra decisão. Caramba, será que a vida tem que estar limitada apenas a uma visão tão baixa, quando a gente pode enxergar mais longe? E aí, olha o que nós temos aqui. Melhorou um pouquinho, gente? E aqui, melhorou? Olha a vista do oitavo andar. O que faz aqui? Repito, dinheiro, para que você possa comprar um pavimento acima. O que faz na vida? Conhecimento. A capacidade de se dedicar para ler. Até porque, se você não conhecer, talvez você tome uma escolha ruim ou deixe a direção daquele que não vai te levar na melhor direção, no melhor rumo. E, finalmente, nono. Será a vista do 10º andar, hein? Deu para ver um pouco mais, não? O primeiro andar tem o direito de usar uma luneta? Tem ou não? Tem. Mas o primeiro andar ele não enxerga, porque ele não tem visão suficiente. É limitado ao conhecimento raso que ele tem. Dá uma luneta para ele, você vai insistir, mas ele não vai enxergar, porque ele não quer ver mais longe. E precisa evoluir para enxergar mais longe. É preciso crescer para enxergar mais longe. Mas para enxergar mais longe exige esforço. Porque para subir exige esforço. Para descer é muito fácil. Tudo ajuda para descer. Tudo ajuda para os vícios que limitam, para os vícios que escravizam e para as associações que destroem uma vida. Mas para os valores, para as virtudes, para os princípios, exige sacrifício de abrir mão de prazeres, da dopamina, do desejo imediato, da satisfação imediata. Mas para crescer exige muita abnegação. E para enxergar mais longe, perceba que agora no 11º andar, você já com uma lupa, você vai ver o parque todo, você vai ver todos aqueles prédios lá, e você vai com um bom binóculo ver as janelas. E da cobertura, detalhe, mesmo na cobertura, você ainda tem a parte de cima da cobertura para enxergar mais longe. O que diferencia, diferentemente dali, que é dinheiro, para comprar um dos metros quadrados mais caros e exclusivos de São Paulo, é o conhecimento. É o conhecimento de não se limitar por uma visão distorcida e deturpada, muitas vezes com narrativas que não reproduzem a verdade. É o conhecimento de ver um pouco a mais e se permitir, já que está em suas mãos a decisão de levar o país para um caminho que pode ser de liberdade e de prosperidade, ou pode ser de escassez e opressão. Está em nossas mãos. E essas liberdades só virão quando a gente tiver a coragem de tomar as decisões, até porque as decisões vão impactar em quem nós mais amamos. E a Truman ficou muito traumatizada quando ela viu a sua irmã ser escravizada e deixar o filho que para aqueles lá não significavam nada.
Naquele momento ela falou, não quero isso para a minha vida. Às vezes é preciso a gente ver alguém passar por isso para dizer para a gente, gritar para a gente o que a gente não quer para a vida. E aí, quando finalmente a gente chega lá em cima, existe algo que realmente liberta. Você está muito mais alto, está muito mais elevado. E a única coisa que vai libertar uma nação é a liberdade, que tanto queremos, é a verdade. Sem ela, todos se tornam escravos. Sem ela, somos reféns das narrativas. Sem elas, um povo que defende a vida dá a direção em quem vai defender que sejam impostas leis que condenem crianças à morte e tantas outras coisas. Então, o que precisamos é a coragem de tomar a melhor decisão. Ela vem pelo conhecimento. E nesse universo, assim como aquela gigante de 1,5 metro, que conectava-se diretamente a Deus, e quando vinham todos aqueles medos, ela dizia, não, tem uma causa maior. Você vai morrer, olha o que já passaram tantos outros, quantos homens grandes você já viu executados na sua frente? Não importa, tem uma causa maior. E ela morreu em 1913, com 90 anos de idade. 90 anos de idade. Ainda com uma nobreza absurda. Mesmo com seus 90 anos de idade, porque tinha um propósito, porque tinha uma causa. Não foi por qualquer motivo. Não foi uma vida levada aos ventos. Bom, só vou deixar essa última foto, porque tem muito Photoshop aqui, eu tenho que agradecer muito quem trabalhou aí, né, gente? Não é fácil, aí não foi só a dermatologista, não. Jeremias A. Rodrigues, uma honra, baita de um privilégio. Tenho o prazer de estar conectado com várias pessoas aqui. Mais uma vez, gratidão pela confiança, sem palavras para agradecer a confiança do meu amigo pastor Eduardo, que é um gigante e que me dá uma responsabilidade tão grande para falar com um público tão qualificado. Obrigado, querido.